Dr. Gutenberg responde: como diferenciar uma crise alérgica dos sintomas do coronavírus? A diferença entre uma crise alérgica ou outra virose dos sintomas do Covid-19 não é fácil. É necessário, em caso de dor no corpo, de espirro, de tosse, de cansaço, procurar um especialista. Entretanto, alguns sintomas, em tese, são mais relevantes, mais presentes, mais intensos no paciente portador do Covid-19, como o desconforto respiratório, a falta de ar, como a falta de percepção do gosto, do cheiro. Só que tem um detalhe, esses sintomas podem ser subjetivos. A paciente ou o paciente ansioso pode verbalizar esses sintomas de uma forma de estar somatizando, quando na realidade ele não apresenta o sintoma, mas ele somatiza. São aquelas pacientes que a gente chama hipocondríacas, por exemplo, que sente qualquer coisa que você fala, ela sente. Então não dá para se autodiagnosticar. É necessário uma avaliação do profissional médico. Em que situação a Covid-19 pode ser considerada acidente de trabalho? O trabalhador, paciente que adquiriu Covid no exercício da atividade, naquela atividade que está com exposição maior do que a exposição normal do cidadão comum, que nós chamamos de infecção comunitária. Se você adquiriu Covid em casa, na rua, numa atividade social, não é acidente de trabalho. Mas se você exerce uma função como profissional de saúde, policial, gari, que está o tempo todo em contato com pessoas potencialmente portadoras de Covid, ou de objetos, ou como o gari, por exemplo, com materiais potencialmente contaminantes, a chance do nexo causal ser atividade profissional é enorme. Portanto, esse profissional tem que pedir, solicitar ao seu patrão a emissão da comunicação de acidente de trabalho. A extensão do prazo de validade de receitas médicas dispensa novas consultas no período da pandemia? Os pacientes que fazem tratamento crônico e que tiveram a validade da sua receita para adquirir a medicação, tiveram o prazo estendido, é necessário conversar com o seu médico assistente para saber de quanto em quanto tempo ele precisa lhe reavaliar. Porque mesmo que a receita tenha validade, dependendo da sua doença, o seu médico assistente precisa estar lhe reavaliando periodicamente para ajustar a medicação. Então, o fato de ter uma receita que teve a prorrogação da validade aumentada não vai lhe desobrigar de manter contato e reavaliação pelo seu médico assistente. Em que momento a pessoa com sintomas de Covid-19 deve procurar atendimento médico? O paciente portador de Covid-19 deve procurar atendimento médico inicial assim que tiver com os primeiros sintomas. É necessário que se confirme o diagnóstico e que se oriente os pacientes para que haja o acompanhamento e a evolução da doença para que não se evolua para um quadro grave. Qual a diferença entre o leito de cuidados intermediários e o leito de UTI? O leito de suporte, a UCI e UTI, a diferença básica é o suporte respiratório. Na UTI nós temos suporte respiratório invasivo, o paciente é entubado. Na UCI, suporte intermediário, não. E os cuidados variam de acordo com o quadro clínico do paciente. São hidratados, usam antibióticos, fazem fisioterapia e tal. Mas a diferença básica é a assistência ventilatória que nós chamamos de invasiva, quando o paciente precisa ser entubado e é a principal ação, a principal assistência nos quadros graves de pacientes que contraem Covid. Daí a necessidade do leito de UTI, que faz a diferença entre a evolução para a cura e a evolução para a morte. Pode-se contrair a Covid-19 por contato físico, sem emissão de gotículas de saliva? A contaminação pela Covid-19 é basicamente pela eliminação de gotículas de saliva. Daí a recomendação de se usar máscara de proteção, usar protetor facial, evitar o contato físico, manter o isolamento. Na prática,
É quase que impossível você manter contato físico sem ter contato com gotículas de saliva. Uma infecção pelo vírus influenza pode levar um paciente a necessitar de leito de UTI? Pode, infecção pelo influenza vírus pode, dependendo do estado clínico, das patologias que o paciente tenha, das comorbidades, como o Covid, pode sim evoluir para um quadro grave. Todo infectado que manifestar sintomas terá febre? Não necessariamente o paciente infectado com a Covid-19 apresenta todos os sintomas. Pode apresentar sintomas variados, pode ter um simples dor no corpo, pode ter febre, pode ter até diarreia, né? Pode ter um espirro e tal. Tem um quadro clássico, fácil de diagnosticar, mas tem aqueles quadros incomuns, atípicos, e o paciente ser portador da doença. Fumantes correm maior risco de infecção pelo novo coronavírus? As pessoas fumantes apresentam um maior risco de ter o desenvolvimento da doença do Covid-19 de uma forma mais grave, pelas alterações provocadas pelo fumo no organismo do paciente, notadamente no aparelho respiratório, já que é uma doença que tem suas principais complicações a nível respiratório.